Boa noite a todos, irmãos em Cristo Jesus. Chamamos a todos bem-vindos para o nosso culto e queremos iniciá-lo cantando o hino Será Verdade que Jesus, para a entrada do nosso pastor. Um abençoado culto a todos. Será verdade que Jesus em meu lugar sofreu na cruz. Será verdade que o Senhor morreu por mim, tão pecador. Sim, é verdade, ó pecador, por ti Jesus, o Salvador, baixou a terra que sofreu, em teu lugar na cruz morreu. Porém na tumba não ficou, mas sobre a morte triunfou, e vivo está nos altos céus, teu fiador perante Deus. Confie em Cristo, ó coração, por sua morte tens perdão, a sua graça que terás, e sua glória lá verás. Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a esse nosso momento de culto, onde nos reunimos para agradecer a Deus por todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida e também cultuamos a Deus e nos apresentamos a Deus arrependidos dos nossos pecados, buscando nele o perdão que somente Ele pode nos dar e citando o hino que acabamos de cantar, a última estrofe: confia em Cristo, ó coração, por sua morte tens perdão. A morte de Cristo nos dá o perdão de todos os nossos pecados. Queremos iniciar o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Convido todos a abrirmos os nossos corações e confessarmos os nossos pecados a Deus. Onipotente e eterno Deus, querido Pai, nós, pobres e miseráveis pecadores, nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar os nossos pecados. Pecamos, Senhor, por pensamentos, palavras e ações e merecemos a condenação eterna. Confiamos em Cristo como nosso Salvador, que Tu enviaste a este mundo para carregar os nossos pecados, entregando o Seu corpo e derramando o Seu sangue inocentes na cruz para perdoá-los. Por isso, confiantes em Cristo como nosso Salvador, confiantes na obra de Cristo e não em nossas atitudes, nossas obras, nós nos aproximamos de Ti para Te pedir perdão, confiando que Tu és um Deus amoroso, confiando que realmente Jesus morreu para nos salvar e nos livrar da condenação eterna no inferno. Por isso, querido Deus, esteja a nos abençoar, a perdoar todos os nossos pecados. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão, que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte, por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Neste momento, convido a fazermos a leitura do Salmo do dia de hoje, o Salmo de número 19. Fazemos a leitura conforme a projeção, a divisão ao meio dos versículos, e o último versículo nós lemos em conjunto. Salmo de número 19. O céu anuncia a glória de Deus, e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte. E cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras. E não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo. Como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. E os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo. E eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Ó Deus, cuja glória é sempre ter misericórdia, sê gracioso para todos que se desviaram dos teus caminhos e traze-os de volta com coração arrependido e fé, para que abracem e mantenham a verdade imutável da tua palavra. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento, iremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. E a primeira delas encontramos no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17, onde encontramos assim registrado. Deus falou e foi isto que ele disse: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo.
Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo, faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Não cobice a casa de outro homem. Não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Até aqui as palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje. Convido a ouvirmos a epístola para este culto, a qual encontramos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 31. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 31, onde encontramos assim registrado. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura, mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto,
como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido a cantarmos o hino Oráculos Divinos. Oráculos divinos, sois viva voz de Deus, a luz que os crentes guia na rota para os céus, as santas escrituras, estrelas da amplidão, revelam Jesus Cristo e nele redenção. Oráculos divinos, bem claro nos mostrais a senda da esperança de glórias celestiais, por vós assim lavados a fonte ao pé da cruz, a livre paz achamos na graça de Jesus. Oráculos divinos, enquanto o sol fulgir, ó posso o mundo inteiro de vossa luz fluir, que todos jovens, velhos e as gerações que vêm no santo livro encontrem a paz de Cristo. Amém. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos com reverência, respeito, as palavras do Santo Evangelho, as quais encontramos registradas no livro do apóstolo João, capítulo 2, versículos 13 a 25. Evangelho conforme João, capítulo 2, versículos 13 a 25, onde encontramos assim registrado. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo encontrou pessoas vendendo ovelhas e pombas, e viu também os que sentados às suas mesas trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão, e disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção desse templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Quando Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem, e ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento iremos cantar o hino A Lei do Senhor é Perfeita, e durante o cantar deste hino as crianças podem dirigirem-se ao momento de escola bíblica, hoje com a professora Adriana. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam a nos orientar, nos abençoar, nesse momento em que queremos refletir nas palavras do Salmo de número 19, destacando principalmente a partir do versículo 7, onde começa dizendo: a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Que Deus esteja a nos acompanhar. Amém. Estimados de Cristo Jesus, como nós nos sentimos com as leis que nos cercam? Será que nós achamos úteis, importantes, ou ficamos revoltados com leis ao nosso redor? Será que gostamos de leis? Será que valorizamos elas? Talvez muitas são as respostas que irão vir à nossa mente. Poderemos dizer: depende da lei, depende se ela me aflige ou não, se ela me poda, se ela me preocupa, e assim por diante. E então devemos estreitar estas perguntas
e chegar à pergunta seguinte: o que a lei do Senhor representa para a nossa vida? Nós ouvimos os 10 mandamentos na leitura de Êxodo, quando o povo de Israel, libertado da escravidão do Egito, chegam ao pé do Monte Sinai, e então, através de Moisés, Deus dá a lei ao seu povo. De certa maneira, nós também fomos livrados, libertados da escravidão. Não do Egito, mas da escravidão do pecado, da escravidão do inimigo, do diabo. Nós somos livres em Cristo. E a lei do Senhor também nos é dada nesta liberdade. Sim, nós somos livres, mas há leis para seguirmos. E então o salmista Davi, no salmo de hoje, ele nos traz alguns apontamentos sobre a lei do Senhor. Acabamos de cantar um hino baseado neste salmo. O hino presente lá no Cancioneiro dos Jovens, aquele cancioneiro que antigamente era verdinho, aí se tornou azulzinho, todos os povos o louvem. Um hino muito importante, que talvez muitos de nós tenham esta mensagem de cor na nossa cabeça, de tanto que cantamos no nosso tempo de juventude. E o salmista traz as seguintes frases sobre a lei, que nós devemos refletir e ver se isto realmente concordamos com o salmista ou não. Ele diz que a lei do Senhor é perfeita. Será que nós concordamos com isso? Será que nós dizemos sim, a lei do Senhor é perfeita? Ou nós dizemos algumas coisas são boas e outras ruins? Olhamos os 10 mandamentos e pensamos, não, isso aqui eu não preciso seguir. Ou isto aqui não é tão importante. Ou Deus poderia ter dado outra coisa. Ou ainda está faltando alguma coisa. O salmista diz que ela é perfeita. E por ser perfeita, ela nos dá novas forças. É maravilhosas estas palavras do versículo 7 do Salmo 19, porque nós devemos ser sinceros e dizer o quão esvaídas estão as nossas forças neste período em que estamos vivendo da humanidade. Quantas vezes nós não pensamos, Deus já poderia ter acabado com tudo, olha só quanta imoralidade, quanta desgraça, o amor esfriando, tanta coisa ruim acontecendo, está muito quente, está muito frio, está chovendo muito, não está chovendo nada, quanta coisa ruim acontecendo, e até pensamos aonde eu vou buscar forças para a minha vida. O salmista responde esta pergunta: quando estivermos cansados, desanimados, voltemo-nos à lei do Senhor, porque ela nos dá novas forças. Ainda no versículo 7 ele diz, os seus conselhos merecem confiança. Essa palavra aqui é extremamente importante para a nossa vida. Será que nós confiamos nos conselhos de Deus? Ou nós queremos aconselhar Deus? Ou nós queremos que Deus haja conforme o nosso coração, o nosso querer, e às vezes até dizendo, Senhor, poderia ser diferente a coisa. Mas Deus vem na sua palavra a nos aconselhar, a nos mostrar o caminho em que devemos andar, a ouvirmos a sua palavra, nos arrependermos dos nossos pecados, confiarmos no perdão que Ele nos dá em Cristo Jesus. E ainda, os conselhos de Deus dão sabedoria às pessoas simples. E aqui nós temos que entender que essas pessoas simples não são pessoas pobres, não são pessoas ignorantes. Pessoas simples são pessoas que confiam no Senhor.
São pessoas que entregam a sua vida a Deus, que confiam nele acima de todas as coisas, que vivem o que a palavra do Senhor ensina, a simplicidade da vida. Podemos dizer que, ao olhar a palavra de Deus, somos nós que complicamos a nossa vida. Ao olhar a palavra de Deus, nós vemos o quanto nós deixamos que outras coisas nos tirem o foco do Senhor. Realmente devemos ter foco em ouvir o que o Senhor está a nos dizer. Nós temos que ter o foco de ouvir o que a palavra de Deus anuncia para nós, e não o que o mundo fica colocando na nossa vida, querendo ser o mais importante. Quantas e quantas mensagens nós recebemos no nosso celular diariamente? Quantas e quantas mensagens que nós recebemos desmerecem o Salvador Jesus, são contrárias à palavra de Deus, querem nos afastar do perdão, da vida e da salvação. E nós muitas vezes acabamos sendo aconselhados por estas mensagens erradas, falsas. Damos mais ouvidos para outras fontes. O salmista continua: os ensinos do Senhor são certos. Guardem estas palavras. Eles são certos, eles não erram. Quando ouvimos os 10 mandamentos, nós temos que dizer que lá não há nenhum erro. Tudo o que Deus me orienta lá é certo. O errado é quando eu não obedeço-os. O errado é quando eu quero fazer outra coisa. E ainda ele diz que alegram o coração. É maravilhoso algo que nos alegra. É maravilhoso estarmos felizes. Nascimento de uma criança, uma festa de aniversário, uma promoção, uma nota boa na escola, e assim por diante, tantas coisas nos alegram. Mas será que estar na presença do Senhor nos dá alegria? Será que ouvirmos os ensinos do Senhor nos dão alegria? Mesmo quando estes ensinos nos confrontam com os nossos pecados e nos dizem: você está vivendo de maneira errada, mude a sua vida. Ouvimos no texto do Evangelho um relato extremamente ímpar, presente na Bíblia Sagrada, quando Jesus, dentro do templo, ele expulsa as pessoas de lá. Vendedores, comerciantes, que estavam negociando dentro do templo do Senhor, e ele diz: vocês transformaram a casa do meu pai num lugar de bagunça. E então Jesus, num momento, podemos até colocar, de ira, de nervosismo, faz um chicote e expulsa aquelas pessoas, os animais, e assim por diante. Porque a palavra de Deus não estava alegrando o coração deles. Será que se Jesus chegasse em nossos lares, nas nossas vidas, no nosso trabalho, nos nossos momentos de lazer, na nossa vida congregacional, será que às vezes ele não deveria vir com um chicote para expulsar algumas coisas que querem nos afastar de Deus? É triste quando os ensinos do Senhor não alegram o coração. Quando eu olho os 10 mandamentos e não fico feliz de saber que eu tenho um Deus que se preocupa comigo. Se preocupa de tal maneira que veio a este mundo e morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Os seus ensinamentos são claros,
salmista dizendo isso há muito tempo antes de Deus revelar em Cristo todo o mistério de Deus. A palavra de Deus é clara. Sejam santos porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. É a orientação do Senhor. E como nós podemos nos tornar santos? Há apenas duas maneiras de nos tornarmos santos, e isso a Bíblia deixa muito clara. Ou somos perfeitos em obedecer aos mandamentos, ou cremos em Jesus como nosso Salvador. Ou somos revestidos por Cristo como nosso Salvador. Isto é crer, confiar nele. Logo, nós sabemos que nenhum de nós, nenhum ser humano é perfeito. Ninguém cumpre a lei 100% de acerto. Logo, ninguém pode ser santo pela lei. Nós somos santos por Cristo, revestidos por Ele. Quando, através das águas do batismo, através da sua palavra, Deus venha nos fortalecer, venha nos converter, venha nos perdoar. E depois, pela palavra e pela Santa Ceia, venha renovar isto diariamente em nossa vida. Os seus ensinamentos são claros. Nós é que embotamos eles na nossa mente. Nós é que borramos eles quando nós queremos colocar o nosso coração humano ou na nossa razão acima da palavra do Senhor. Os ensinamentos de Deus são claros e iluminam a nossa mente. Deus não nos deixa no escuro a ponto de em outro salmo aparecer o versículo tão conhecido: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus não quer nos deixar na escuridão das trevas. Ele quer iluminar o nosso caminho. Ele quer que nós andemos num caminho que Ele mostra, nos orienta, um caminho rumo à salvação eterna. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Devemos temer a Deus, como diz Lutero. Devemos amar a Deus, devemos respeitar o Senhor, sabendo que Ele é o Senhor, o Deus verdadeiro, o único Deus que existe. Não há outro Deus neste mundo. Somente o Deus verdadeiro, o Deus triuno, o qual nós acabamos de confessar com as palavras do credo apostólico, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o qual nós não conseguimos compreender com a nossa razão, mas cremos com a nossa fé, que Deus nos deu e nos fortalece. Este temor dura para sempre, para aquele que confia no Senhor. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Aqui uma coisa importante que nós devemos sempre lembrar: Deus não é injusto em nenhum momento da sua vida. E os seus julgamentos também não o são. Muito pelo contrário. Deus é extremamente justo. E Ele vai punir o pecado com a condenação. Aquele que não crê em Jesus, que morreu para o perdão de todo o pecado deste mundo, todo o pecado, foi perdoado na cruz em Cristo. Mas somente será salvo aquele que crê neste Salvador. Porque aquele que não crê, não valoriza este sacrifício. Aquele que não crê dá de ombros para o Salvador Jesus e diz: eu não preciso dele. Seja aquele que segue os rituais ou segue a lei achando que pode se salvar por força própria, ou aquele que não crê em Jesus. Infelizmente, estes que não confiam no Senhor, estes estão condenados. Estes irão para o inferno, caso assim partam desta vida. Mas o julgamento de Deus é justo. Ele puniu todo o pecado na cruz do Calvário em Cristo.
e dá àquele que confia em Jesus o perdão, porque os julgamentos do Senhor se baseiam na verdade. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém terá salvação se não for por mim. Ninguém irá para o céu se não for por mim. Ninguém se livrará do inferno se não for por mim. Os ensinos do Senhor são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. Nós gostamos dos nossos bens. Nós valorizamos o que nós temos, o que recebemos da mão do Senhor, que também conquistamos com a nosso esforço, que em última análise é uma bênção de Deus. E o salmista nos diz que os ensinamentos do Senhor são mais preciosos do que o ouro, do que a prata, do que o dinheiro, do que as casas, do que o nosso trabalho, do que o nosso lazer, do que até a nossa família. Será que assim nós consideramos os ensinamentos do Senhor? Será que estes ensinamentos estão vivos em nosso lar? Será que nós gostamos de ouvir o que o Senhor tem a nos dizer? E ele ainda fala mais alguma coisa. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. A palavra do Senhor, os ensinamentos de Deus não são amargos, queridos irmãos em Cristo Jesus. Nós é que tornamos a nossa vida amarga quando nós nos afastamos de Deus. Nós que tornamos a nossa vida amarga quando nós não queremos estar em contato com o nosso Salvador. Nós é que tornamos a nossa vida triste quando nós nos ausentamos da comunhão de Deus. Porque as palavras de Deus são doces como mel. Às vezes elas vêm dura, afeta o nosso coração, esmaga o nosso orgulho, mas depois vem com o doce evangelho e nos diz: tu estás perdoado. Jesus morreu por ti, porque tu é pecador. Você não poderia fazer nada. A doçura do evangelho está aí. E esta promessa vem desde o início. Lá quando Adão e Eva caíram em pecado e Deus prometeu o Salvador. Em nenhum momento Deus disse: saia daqui, não quero mais vocês. Isso Ele não diz para nós. Muito pelo contrário, Ele nos convida: venham ouvir a palavra, venham adocicar o seu coração, venham fortalecer a vossa fé, venham. Não deem ouvidos para o que quer afastar-vos de mim. Lógico que nós temos escolhas a fazer. Assim como quando nos deparamos com um pote de mel docinho, nós temos escolhas. Podemos passá-lo no pão ou não. Podemos adocicar o chá ou não. Podemos comê-lo puro ou não. São escolhas que nós temos, assim como nós temos escolhas. Podemos estar na presença do Senhor ou não. Mas nós temos que estar cientes do amor de Deus por nós. Indo para a conclusão aqui que o salmista nos traz, o versículo 11 diz: Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo. Então a palavra do Senhor, os ensinos de Deus nos tornam sábios. Não é o que nós aprendemos humanamente falando. Até ouvimos na leitura da epístola que a palavra de Deus é loucura para o que se perde, porque ele não tem a sabedoria divina. Mas esta palavra, a mensagem da cruz, ela é poder de Deus para nós que cremos no Senhor.
Por isso, os ensinamentos de Deus nos dão sabedoria. E então as palavras finais deste salmo são maravilhosas. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. O salmista aqui está dizendo que toda a minha vida seja aceitável a Deus, seja agradável ao Senhor, e somente podemos fazer isto quando vivemos a fé que o Senhor colocou em nosso coração. Quando voltamos ali no início e dizemos: a lei do Senhor é perfeita e me dá novas forças, ou restaura a minha alma. A lei do Senhor é maravilhosa, nos orienta, nos mostra a verdade e não mente para nós. E então, uma das coisas mais importantes que, ao olhar este texto, devemos lembrar é que a lei do Senhor nos incentiva a testemunhar, a falar de Deus, a falar de Jesus, a mostrar o amor de Deus para as pessoas, a confrontá-las com o seu pecado, mas também a não deixá-las lá na fossa da condenação, mas trazê-las para a comunhão com o Senhor quando este pecado é reconhecido e arrependido está. Por isso que nós devemos pensar qual é a motivação que temos para dar um testemunho. Por que falar do Senhor Jesus? Qual a motivação para seguirmos os ensinamentos do Senhor? Será que é por medo do que Deus vai fazer conosco? Será que nós queremos fazer alguma troca com Deus? Barganhar com o Senhor, lucrar alguma coisa? Ou será que é porque nós somos gratos ao Senhor? Nós reconhecemos o que Ele tem feito em nossa vida. Nós somos perdoados. Deus nos salva. Deus nos perdoa. Poderíamos resumir este Salmo 19, que no início nos fala da criação, louvando a Deus, testemunhando do Senhor. Depois nos fala sobre como a lei do Senhor nos traz sabedoria e é perfeita, que nos aponta, nos move a arrependermos dos nossos pecados e pedirmos perdão, e então nos encaminha para a realidade da vida daquele que crê em Jesus, que é viver para o Senhor. E nós vivemos para o Senhor quando nós testemunhamos a sua palavra. Quando nós falamos quem realmente vive em nosso coração, quem realmente tem a soberania sobre a nossa vida, quem é aquele que carregou os nossos pecados e cravou-os na cruz do Senhor. Queridos, em Cristo Jesus, a lei do Senhor é perfeita. Não tem como nós discutirmos com isso. Não tem como nós dizermos, não, ela não é perfeita, ou ela se aplica em alguns pontos somente para mim. Nós temos que nos analisar em toda a lei do Senhor. E todos os mandamentos, como um espelho, nos mostra que nós somos pecadores. Porque, infelizmente, nós transgredimos estes mandamentos por pensamentos, palavras e ações, como confessamos no início do culto. Então, não podemos ser salvos pelas nossas obras. A lei apenas nos condena. Mas, mesmo assim, ela me dá novas forças. Porque ela me move a confiar em Cristo. Ela me move a querer estar em comunhão com o meu Salvador e não querer as coisas do mundo, a ponto do salmista pedir que as minhas palavras, os meus pensamentos sejam aceitáveis ao Senhor. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. É o que nós cantamos a cada momento que nós terminamos de ouvir a mensagem do Senhor no culto, no ofertório. Para concluir,
Será que nós realmente gostamos de cantar estas palavras? Será que realmente este é o desejo do nosso coração? Que Deus nos dê um coração puro, que nos fortaleça, nos renove um espírito reto? Para isso é necessário reconhecer: a lei do Senhor é perfeita e me move a testemunhar o Salvador Jesus a todos aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus esteja nos abençoando e nos fortalecendo para sempre vivermos uma vida de testemunho, também pautados na lei do Senhor. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que vai além do nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Tires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como voluntário Espírito. Congregação pode assentar-se. Nesse momento nós iremos prosseguir com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo. Também demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. E eu destaco o versículo 3 de Êxodo, capítulo 20. Não adore outros deuses, adore somente a mim. E também o nosso ofertar é demonstração da nossa adoração ao Senhor. Quando nós dedicamos dos bens que Ele nos dá, para que a sua palavra continue viva em nosso meio. Logo, ofertar é adorar ao Senhor, dedicar dos nossos bens, consagrando-os na igreja, também é valorizar a Deus em nossa vida, é adorá-lo. E assim então podemos sempre viver a nossa adoração também através do nosso ofertar. Durante nós iremos cantar o hino Amarás, e aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la e consagrá-la no altar de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o coração, alma, entendimento, amarás, sim, amarás teu irmão também, ama de coração, com a ti mesmo. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Amarás
poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Esta é a lei do santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Neste momento, queremos falar com nosso Deus em oração os pedidos da nossa congregação pelo senhor Sebastião, está em estado grave, mas com melhoras. Também a família Pedroso agradece por todas as bênçãos recebidas. Convido todos a se colocarem em pé. Vamos falar com nosso Deus em oração. E após a oração proferida pelo pastor, convido todos a tudo mais que pesa em vossos corações, pedidos e agradecimentos, nós colocarmos na oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Querido Deus, amado Pai, graças te damos por novamente estarmos na tua casa, novamente estarmos em comunhão contigo, ouvirmos a tua palavra, sermos fortalecidos pelo teu santo evangelho. Obrigado, Senhor, porque tu nos deste uma nova noite de sono, tu nos levantaste dos nossos leitos, das nossas camas, tu nos deste um novo dia, tu nos trouxeste em segurança até aqui. Como é bom, Senhor, sabermos da tua presença em nosso meio. Como é bom saber da tua proteção, do teu amor, do teu amparo, do teu carinho para conosco. Como é bom saber que em Cristo tu vieste a este mundo carregar os nossos pecados e cravá-los na cruz do Calvário. Querido Deus, esteja fortalecendo-nos nesta fé. Abençoa-nos para confiarmos em Cristo como nosso Salvador. Abençoa-nos para ouvirmos a tua lei e sabermos que ela é perfeita e buscarmos nela conselhos para a nossa vida e não querermos te aconselhar, Senhor, de como agir na nossa vida através dos nossos bens. Querido Deus, nos unimos com a família Pedroso para te agradecer as bênçãos recebidas. Querido Deus, nós devemos te agradecer diariamente por tudo que tu nos dás, porque tu és um Deus amoroso, justo, perdoador, onisciente, tu sabes todas as coisas. Logo, tu sabes melhor até do que nós mesmos o que é melhor para nós. Por isso te agradecemos por tudo que tu tens concedido em nossa vida. Também, querido Deus, queremos pedir por todos aqueles que estão passando por dificuldades, sejam materiais, espirituais, emocionais. Querido Deus, esteja com aqueles que estão enlutados, oferecendo o teu perdão, o teu consolo, na certeza da ressurreição de Cristo, que é o penhor, é a garantia da nossa ressurreição, da ressurreição daqueles que creem em Jesus para a vida eterna. Querido Deus, esteja também com aqueles que estão enfrentando doenças em sua vida, como o seu Sebastião. Querido Deus, te agradecemos pela sua melhora, mas ele continua em estado grave, por isso pedimos, Senhor, que continues a agir na sua vida. Pedimos pela sua cura, mas também pedimos que a tua vontade seja feita, Senhor, assim como todos os outros que passam por dificuldades, doenças, depressão, ansiedade, enfim, Senhor, tantas coisas que afetam o nosso corpo, a nossa mente, que querem nos mostrar um mundo não colorido como tu criaste, mas um mundo cinza, um mundo triste, um mundo desanimador, mas só a tua palavra pode fazê-lo colorido, pois tu és o pintor deste mundo. Por isso, Senhor, nós pedimos que estejas
a agir na vida de cada um que está passando por dificuldades, com o teu perdão, com o teu consolo e com o teu fortalecimento. Que ao ouvirmos a tua lei que é perfeita, sejamos restabelecidos. Que saibamos que somente podemos ser santificados quando estamos em ti e não com nossas forças, nossas obras. Querido Deus, também queremos pedir pela tua igreja. Esteja, Senhor, abençoando todos aqueles que proclamam a tua palavra, sejam eles pastores ou membros, que anunciem esta palavra com alegria, com firmeza, com pureza, anunciando o teu doce evangelho, que consola, que conforta. Querido Deus, também queremos orar pelas nossas autoridades, sejam elas qualquer que forem, municipais, estaduais, nacionais, autoridades no lar, no trabalho, no âmbito político, enfim, Senhor, todos aqueles que recebem esta responsabilidade de conduzir as pessoas, de facilitar a sua vida, de agir com amor, que são teus representantes, que possam agir com alegria, com fidelidade e, sobretudo, Senhor, não te atrapalhar no anúncio do teu evangelho. Querido Deus, muitos são nossos pedidos, assim como muitos são os nossos agradecimentos. Então, queremos pegar todos estes e colocá-los nas palavras da oração que teu Filho Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Podeis sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos os membros da Igreja Evangélica Luterana, devidamente instruídos na sua doutrina e preparados para participarem desse sacramento, onde recebemos juntamente com o pão e o vinho o corpo e o sangue de Cristo. Para aqueles que não são membros e gostariam de participar da ceia, pedimos que conversem com o pastor num outro momento. No primeiro banco temos álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois, tudo está preparado. Amoroso nos convida Cristo para
os contrastes de nossa gente, pé na estrada, ideias pra frente, encontro de jovem em todos os tempos, buscando vencer os contratempos, derrubando barreira, nossos limites, novos lugares, novos convites, a mágica desse encontro, Cristo te chama, estejas pronto, levar a palavra e o amor ao mundo, a quem não compreende a verdadeira luz, levar a palavra e o amor ao mundo, a quem não compreende a verdadeira luz. Vamos à luta, somos irmãos, jovens de hoje, buscando união, fazendo de Cristo nosso espelho. Ele é muito sábio em seu conselho. Levar a palavra e o amor ao mundo, a quem não compreende a verdadeira luz. Levar a palavra e o amor ao mundo, a quem não compreende a verdadeira luz. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Quero agradecer por todo o amor que posso te dar, posso oferecer todos os dons que tu me deste, e em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti, com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Quero
O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, escreveu: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Testemunhar que Jesus é o Salvador, nós devemos sempre fazer isto. Convido todos a se colocarem em pé. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Querido e grandioso Deus, amado Pai, graças te damos por todas as tuas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas neste momento de culto. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Senhor, pelo fortalecimento. E obrigado, Senhor, pela motivação que tu nos dás de testemunhar a tua palavra. Querido Deus, pedimos que estejas a aumentar o amor em nosso coração, para amarmos a ti, ó Deus verdadeiro, acima de todas as coisas, e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso é o que tu nos revela na tua lei, isto que nós queremos te obedecer e fazer em nossa vida como gratidão por tudo que tu tens feito em nosso viver. Tudo isto, Senhor, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, tanto congregados como visitantes, tanto nos alegram com a sua presença. Queremos prosseguir com os avisos da nossa congregação. Estão ali, lembramos que ao fundo nós temos o informativo da congregação, quem quiser levar. Então amanhã nós teremos reunião da diretoria às 9 horas da manhã. Terça-feira, 19 horas, instrução de adultos. Quarta-feira nós teremos um momento de palestra. Mais adiante, nós vamos mostrar o convite da palestra. Quinta-feira, nós teremos um encontro online entre a diretoria nacional da IELB com as lideranças das congregações. E nesta quinta-feira é a vez do nosso distrito. Então, amanhã nós vamos falar na reunião de diretoria sobre este encontro, mas lembremos de colocar aí na nossa agenda a nossa liderança. Nós vamos estar avisando isso. Na sexta, seguem os nossos momentos devocionais. No sábado, 8 horas e 30 minutos, instrução de confirmandos. 13 horas, a escolinha bíblica no bairro Coab Jaime Campos. Retornou hoje, né, Lívia, lá? E também, lembramos, quem quiser fazer a doação do lanche, entre 5 a 10 crianças, né, podem conversar com o Lívia ou conversar conosco, que nós encaminhamos isso também. E às 19 horas, nosso próximo culto, também com a escola bíblica aqui na congregação. E no domingo, no dia 10, né, domingo dia 10, nós temos reunião de jovens às 16 horas aqui na nossa congregação. Passando ali para as artes mais especiais, aí, então a palestra de quarta-feira então, tem como tema Sinais dos Tempos do Fim, uma reflexão sobre os dias atuais. Lembrando que nós apresentamos a ideia de iniciar, então, as nossas atividades de estudo bíblico com a palestra na quarta-feira e na outra semana, então, retornam os estudos bíblicos. Já estão ali no informativo colocados e nós vamos estar trazendo, então, ali os estudos conforme as localidades. Então, na quarta-feira, teremos esta palestra, 19 horas. Vocês sabem de alguém que está afligido com o tempo em que vivemos, está preocupado, até estocando alimentos, né? Convide para vir aqui, né? Vamos enxergar como está ou quais são os sinais de Deus nestes tempos em que nós vivemos. Seguindo ali, no dia 17 de março, 17 desse mês, teremos o nosso culto de aniversário, 34º aniversário da nossa congregação. Pastor convidado para ser o pregador, pastor Raí, de Campo Verde. Então, estaremos aí com o pastor aí pertinho nosso, sendo o pregador no nosso culto. E durante esta semana nós já estaremos colocando o aviso do almoço, que após o culto nós temos o almoço.
Lembrando, o nosso tradicional já costelão, R$50 para adulto, R$25 crianças de 8 a 12 anos. E ainda nos programarmos, dia 28 de março, nós temos a ceia pascal, 19 horas, ainda local e informações a divulgarmos. Então, primeiro momento, a palestra, depois o almoço, o aniversário da congregação, para então nós nos prepararmos para a celebração da Páscoa, iniciando ali com a ceia pascal. Esses são os nossos avisos. Desejo que Deus os leve, vos traga de volta para o nosso próximo culto. E concluímos cantando o hino Cristo Disse, mais um hino que nos mostra que nós devemos testemunhar a palavra do Senhor, pois para isso é que fomos perdoados e salvos. Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Cristo disse, vós sois o sal da terra. A tua palavra é lâmpada, é luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada, é luz para os meus caminhos. Segura minha mão, é Jesus o Redentor. Precisamos da paz, do amor de Cristo, precisamos